Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero vos convidar, queridos, para uma leitura da palavra de Deus, que está registrada no capítulo de número 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o verso de número 19. Glória a Jesus. Eu quero desde já agradecer ao nosso pastor vice-presidente, pastor Jurandir Bernardes, que me convidou para estar com os irmãos nessa noite, compartilhando algo da palavra de Deus. Quero dizer que é uma alegria muito grande, pastor Jurandir, estar aqui, e agradecido estou por esta oportunidade, por este privilégio. Glória a Jesus. Também com muita humildade, com muito respeito diante da igreja do Senhor e diante desses obreiros que são tremendamente usados por Deus. Glória a Jesus. Quantos irmãos acharam? Digo amém. Assim diz, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Mais uma vez, essa primeira parte do verso 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou alegria, ou coroa de glória? Eu peço a gentileza de você olhar para a pessoa que está aí ao seu lado e fazer essa pergunta para essa pessoa, dizendo: qual é a sua esperança? Aleluia, glória a Jesus. O apóstolo Paulo nos diz da seguinte maneira, meus amados irmãos, respondendo a essa pergunta: porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Aleluia. A nossa esperança é um dia nos encontrarmos com o Senhor, nosso Salvador, para sermos então arrebatados e assim morarmos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Se você tem essa esperança, glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia. Podeis, irmãos, retornar aos vossos assentos, glorificando e adorando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, já temos louvado, adorado ao Senhor nessa noite, e tenho, meus amados irmãos, meditado nesta palavra, nesta carta, nesta epístola em que o apóstolo Paulo nos escreve. E observo, meus amados e queridos irmãos, que dentre as cartas em que o apóstolo Paulo nos escreve, talvez esta tenha sido uma das mais antigas das cartas endereçadas a toda a igreja pelo apóstolo Paulo. E, meus amados irmãos, também observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, que o apóstolo Paulo talvez tenha ficado muito pouco tempo na cidade de Tessalônica. Por certo, tenha ficado por 3 semanas, porque em Atos dos Apóstolos nós observamos que está registrado que ele tenha ficado ali por 3 sábados. Então, estes 3 sábados, essas 3 semanas que talvez ele tenha ficado ali, não tenha tido tanto tempo de tirar muitas das dúvidas que os amados irmãos tinham. Dúvidas estas concernente à volta do Senhor Jesus. Muitas dúvidas concernentes ao que aconteceria na vinda, no ato da vinda do Filho do Homem. E o apóstolo Paulo nos escreve esses capítulos, e eu quero meditar com os amados irmãos o capítulo de número 2 e também o capítulo de número 5. O capítulo de número 2, meus amados irmãos, nos faz entender e nos faz absorver um entendimento de um perfil de uma igreja, de um perfil de um cristão eficaz e que está aguardando a volta do Senhor Jesus. No verso de número 2, desse mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo de número 2, nós observamos que o apóstolo Paulo nos escreve que, mas havendo primeiro padecido,
e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para falar o Evangelho de Deus com grande combate. Em outras palavras, nós entendemos o apóstolo Paulo nos ensinando que a igreja que está aguardando a volta do Senhor Jesus é uma igreja ousada, é uma igreja que prega a palavra de Deus com ousadia, com coragem, independente das dificuldades, independente das perseguições. Nós observamos que o apóstolo Paulo havia sido muito perseguido, e meus amados irmãos também tenha passado por muitas dificuldades. Não é diferente dos dias em que nós estamos vivendo, dias estes de extremas dificuldades, mas são dias que nós temos a necessidade, meus irmãos, de continuarmos, de permanecermos falando que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e que nós estamos aguardando a volta dele, e que essa é a nossa esperança. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo continua no verso de número 3 dizendo: porque a nossa exortação, porque o nosso ensinamento não foi e não deve ser com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Verso de número 4: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Meus amados e queridos irmãos, nós entendemos perfeitamente nesse texto que há uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo para com a igreja do Senhor Jesus, porque nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós permanecemos e devemos continuar agradando ao nosso Deus. Agradar aos homens não é o objetivo e nem deve ser o nosso objetivo, mas a palavra de Deus deve ser sempre pregada, sempre ministrada, com o objetivo de ensinar e agradar ao nosso poderoso Deus. Aleluia! Porque quando nós agradamos a Deus, Deus então realiza grandes bênçãos no meio de seu povo. Quando nós colocamos como propósito, colocamos como objetivo em nossas vidas de adorarmos a Deus, de agradarmos a Deus, Deus então realiza milagres, Deus então realiza maravilhas em nosso meio, e o nome dele é glorificado. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus ainda permanece o mesmo, não mudou e jamais mudará. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado, é o mesmo que opera maravilhas no presente, e vai permanecer, porque Ele está vivo e reina para todo sempre. Aleluia, glória a Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga a esta pessoa: Deus ainda faz milagres. Aleluia, glória a Jesus. Se você precisa de um milagre de Deus, Ele está aqui nessa noite, e Ele pode realizar um milagre nessa noite. Glória a Jesus. Mas, irmão, eu de um culto de ensinamento da palavra de Deus, aleluia, mas Deus realiza bênçãos, milagres e maravilhas em qualquer dia, aleluia. Deus pode nos abençoar na segunda, Deus pode abençoar na terça, na quarta, qualquer dia, porque para Deus, aleluia, Ele faz o necessário, e na hora dEle e no tempo dEle. Quantos podem adorar a esse Deus? Glória a Jesus, aleluia. E meus amados irmãos, o apóstolo Paulo continua ainda mais, no verso de número 5, quando ele diz: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, e coloca Deus como testemunha disso. Ou seja, o apóstolo Paulo nos faz a entender que nós devemos falar sim do amor de Deus, mas não com palavras que venha a bajular, e nem sermos gananciosos, porque Deus ama aquele que fala a palavra dele com amor e com
alegria, aleluia, conforme o mesmo apóstolo Paulo ainda nos diz, com alegria e com amor. Glória a Jesus. E o que nos chama a atenção, meus amados irmãos, é o verso de número 8, quando está escrito da seguinte maneira: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis queridos. E o verso de número 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vós pregamos o Evangelho de Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós temos observado sinais e coisas terríveis nesses dias em que nós estamos vivendo, coisas que muitas das vezes nós ficamos até assustados, admirados e pensando da seguinte maneira, que realmente perto está a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Coisas que outrora não ouvíamos falar, coisas que outrora não aconteciam de maneiras tão graves, mas nós estamos vivendo dias estes em que é necessário estarmos mais atentos ao que Deus quer nos falar, ao que Deus quer nos ensinar. E da mesma maneira, devemos permanecer firmes e constantes nessa fé, nesse propósito que temos de sermos arrebatados para morarmos com o Senhor, nosso Deus. É fato, meus amados irmãos, e é conhecimento de todos nós esses sinais, de maneira que o apóstolo Paulo enfatiza que nós, servos do Senhor Jesus Cristo, não devemos nos calar, não devemos deixar de falar do amor de Cristo, não devemos parar de anunciar este evangelho de boas novas, não devemos nos ficar em silêncio e nos aquietar, porque se nós ficarmos em silêncio, se nós sabemos de uma necessidade, se nós tendo condições de falar do amor de Cristo e não fazermos isto, então seremos cobrados. Aleluia, isto é muito sério, glória a Jesus. Mas no verso de número 10, o apóstolo Paulo nos fala da seguinte maneira: vós e Deus sois testemunhas, aleluia, de quão santa e justa, irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, o que nós podemos entender nesse verso de número 10 é que uma igreja eficaz, uma igreja que deseja estar pronta, preparada, para que quando Jesus voltar, encontre Ele nas nuvens, nos ares, e vai morar no céu. Esta igreja eficaz é uma igreja que vive em santidade. Glória a Jesus. Santidade, meus amados irmãos, é mandamento de Deus para nossas vidas. Aleluia. Santidade é algo necessário para as nossas vidas. Aleluia, porque a palavra de Deus diz da seguinte maneira: sede vós santos, assim como Ele é santo. Aleluia, glória a Jesus. E uma igreja santa, uma igreja que vive em santidade, é uma igreja que rejeita o pecado, é uma igreja que vive em constante oração, rejeitando aquilo que o mundo oferece, para agradar a Deus, aleluia, para viver para Deus. Glória a Jesus, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós observamos que em muitas das vezes, em algumas ocasiões, observamos pessoas que estão invertendo os valores, aleluia, que estão esquecendo um pouquinho os princípios, aleluia, o primeiro amor, aleluia, aquela alegria, aleluia, que nós sentimos quando recebemos a salvação de Cristo, aquela alegria de servirmos a Deus, de fazermos algo para Deus, de orar conforme manda a palavra de Deus sem cessar. Ou seja,
nós oramos apenas uma vez por dia, acordamos falando com Deus e continuamos o dia todo, 24 horas por dia, falando com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Hoje é noite de nós resgatarmos um pouquinho dos nossos princípios. Hoje é noite de nós lembrarmos um pouquinho, aleluia, do nosso primeiro amor, aleluia. Hoje é noite de nós resgatarmos a esperança e de nos animarmos e de nos motivarmos ainda mais, aleluia, porque Jesus breve vem, aleluia, glória a Jesus. Passamos por dificuldades na face dessa terra, meus irmãos, passamos por lutas, sim. E o próprio Senhor Jesus nos disse isso, o próprio Senhor Jesus nos advertiu quanto a isso. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, meu irmão, tenha bom ânimo, minha irmã, tenha bom ânimo, querido obreiro, porque Ele está conosco, e Ele permanecerá conosco, até a consumação dos séculos, aleluia, glória a Jesus. O próprio Jesus ainda nos diz mais, meus irmãos, se passares pelas águas, elas não te submergirão, se passares pelo fogo, ele não te queimará, aleluia, não tema, meu irmão, aleluia. Eu não sei qual é a sua preocupação nessa noite, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Espírito Santo do Senhor, que conhece o nosso coração, sabe e entende, aleluia, e ouve e colhe as suas orações, as suas lágrimas, e leva diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Jesus. Ele está contigo, aleluia, Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele jamais se esquece de nós, glória a Jesus, porque o profeta Isaías nos diz que o Deus que nós servimos, esse Deus tão maravilhoso que nós adoramos, esse Deus trabalha em nossa vida e cuida de nós de uma certa maneira que Ele exemplifica que se uma mãe que gera o seu filho, se essa mãe vier a se esquecer do seu filho, todavia Deus jamais se esquece de nós. Olhe para quem está ao seu lado e diga a essa pessoa, diga a esse irmão, essa irmã, Deus não se esquece de você. Glória a Deus, aleluia. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que cuida de nós. Às vezes nós nem percebemos o quanto esse Deus cuida de nossas vidas, quantos livramentos Deus já nos deu, que nós nem ficamos sabendo, que somente a eternidade nos revelará, aleluia. Quantos livramentos de enfermidades, quantos livramentos de acidentes, quantas bênçãos Deus já concedeu à nossa família, aleluia, e Deus permanecerá, aleluia, porque Ele é fiel para com seu povo, para com o povo zeloso e de boas obras, glória a Jesus, bendito seja o nome do nosso Deus. Mas meus amados e queridos irmãos, o que nos chama a atenção também, é o capítulo de número 5, glória a Deus, desta primeira carta aos Tessalonicenses, glória a Jesus, o capítulo de número 5, eu convido os irmãos para acompanharmos junto a leitura. O apóstolo Paulo nos adverte, nos fala da necessidade de nós, a igreja do Senhor Jesus, estarmos em constante vigilância, para que seja achada preparada no momento em que Jesus vier, aleluia. E o capítulo de número 5, desta primeira carta aos Tessalonicenses, o verso de número 1, diz da seguinte maneira: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque também vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Verso de número 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E o verso de número 11, pelo que exortar-vos, pelo que ensinai-vos uns aos outros, edificando uns aos outros, como também o fazeis. Aleluia. Meus amados irmãos, aqui está um texto que nos adverte e que nos ensina e que nos motiva a permanecermos vigilantes, para que não sejamos surpreendidos quando o Senhor Jesus voltar. Mas esta vigilância, meus amados irmãos, eu separei aqui alguns pontos para nós meditarmos dessa noite. Esta vigilância, há uma importância muito grande em conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, alimentar a palavra de Deus, é algo que faz parte desta vigilância. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós não somos surpreendidos por coisa alguma. Nós entendemos, e Deus nos adverte, e Deus nos alerta para com todas as áreas da nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus nos fala acerca de todas as coisas que podemos imaginar, porque a palavra de Deus nos fala quanto à ciência, nos fala quanto à medicina, nos fala quanto à física. Deus nos adverte quanto a tudo. Então, conhecer a palavra de Deus significa estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. E guardar a palavra de Deus em nosso coração é algo importantíssimo e fundamental para a igreja que está aguardando a vinda do Senhor Jesus. O salmista Davi nos fala que nós devemos guardar a palavra do Senhor Jesus em nosso coração para não pecarmos contra Ele. No Salmo de número 19, e ainda diz mais que esta palavra, a palavra de Deus, é luz para os nossos pés e também luz para o nosso caminho. Significa dizer que a palavra de Deus nos adverte para o presente e também nos adverte para o futuro. Aleluia, nos ensina e nos mostra aonde nós estamos e aonde nós devemos continuar andando para alcançarmos o nosso objetivo e a nossa vitória. Aleluia, glória a Jesus. Mas, meus amados irmãos, sermos vigilantes significa também termos uma vida espiritual, de maneira que podemos estar prontos, aleluia, quando Ele voltar. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, o Senhor Jesus nos exemplifica através de uma parábola das 10 virgens. É de conhecimento de todos, amados irmãos, esta parábola, onde ele exemplifica que 10 virgens, havia 5 delas prudentes e 5 loucas, ou seja, havia 5 que não estavam preparadas. Mas dentre estas 5 que não estavam preparadas, elas foram sim surpreendidas na chegada do noivo.
Mas havia ali 5 que estavam prontas, que estavam preparadas, que tinha azeite em suas lamparinas, aleluia, que estava aguardando o noivo, aleluia, assim como nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos aguardando o Deus, aleluia, todo-poderoso, enviar o seu Filho unigênito para nos arrebatar, aleluia, devemos estar prontos. E esta parábola nos fala do azeite, o azeite que precisamos ter e não pode faltar em nossa vida. Quando nós temos azeite em nossa vida, nós passamos pelas lutas, glorificando ao Senhor, chorando, aleluia, passando por dificuldade, mas sabendo que Ele garante a nossa vitória, sabendo que Ele vai nos dar a vitória, aleluia, sabendo que Ele vai conceder o milagre em nossas vidas. Mas irmão Eude, estou esperando uma bênção em minha vida, e parece que Deus está em silêncio. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus também trabalha em silêncio, aleluia, porque em silêncio, Deus também trabalha ao nosso favor. Quantos conhecem aquele hino? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, aleluia, glória a Jesus. Mesmo em silêncio, Ele ouve as nossas orações. Mesmo em silêncio, Ele vê as nossas lágrimas. Quantas vezes você tem falado com o Senhor? Quantas vezes você tem chorado diante dos pés do Senhor Jesus? Às vezes nós nos levantamos de madrugada, aleluia, e somos acordados, e logo nos prostramos diante de Deus, e suplicamos a Ele, aleluia, e Deus vê todas as coisas, e Deus vê tudo aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Não se canse, meu irmão, não pare, minha irmã, de falar com o Senhor, aleluia, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Quantos podem dar um glória ao Senhor? Aleluia. É Ele que garante a nossa vitória, não é o homem, aleluia, glória a Jesus, não é o médico, não é o advogado, aleluia, não é o doutor, não é o empresário, mas quem garante a nossa vitória é Ele, é Ele, é Ele, glória a Jesus. E muitas das vezes o médico chega para nós e nos diz da seguinte maneira: não há o que fazer, precisa ser feito tal coisa, e mesmo assim o médico não pode garantir, e mesmo assim o médico não dá uma certeza, aleluia. Enquanto estou meditando com os irmãos desta palavra, glória a Jesus, estou me lembrando de uma certa feita, em que juntamente com minha esposa fomos surpreendidos por uma notícia de um médico. Meu filho com apenas 6 meses de idade, levamos no pediatra, e o pediatra não disse absolutamente nada para nós. O pediatra diz somente uma coisa: corre para o pronto-socorro, que vai ter um médico lá esperando, para analisar e para verificar a situação do seu filho. Preocupados e orando ao Senhor, já fomos para o pronto-socorro. Chegando lá, ele chorando, com dores, com febre. Chega um médico por volta de meia-noite, um médico possuído de uma arrogância muito forte. Parece que era um doutor que conhecia todas as coisas, e olha para nós e já vai direto ao ponto: olha, quando chama aqui é porque é caso de meningite, quando me chama aqui é caso de meningite, então temos que fazer um exame no seu filho, tirar o líquor da espinha e fazer o exame, mas é um exame de riscos, então vocês têm que assinar um termo, se responsabilizando por este exame. Veja, meus amados e queridos irmãos, o homem se isentando das responsabilidades,
o homem não garantindo coisa alguma, aleluia, e estando naquela situação, meus amados e queridos irmãos, nós optamos por fazer o exame, mas nem poderíamos ficar juntamente na sala do exame, então ficamos no corredor. E lembro muito bem daquele dia, meus amados irmãos, chorando no corredor do hospital, de madrugada, falando com Deus Todo-Poderoso, aleluia, porque é nele que nós encontramos refúgio, porque é neles que nós encontramos força, porque é neles que nós encontramos coragem, aleluia, glória a Deus. E orando ao Senhor, nós só podíamos escutar os gritos do menino de dentro daquela sala. Oh, meus amados irmãos, que coisa difícil. E os irmãos que são pais, que são mães, sabem muito bem a preocupação que um pai e uma mãe têm para com o filho. Eu me lembro que na minha infância, na minha adolescência, meus pais sempre diziam: olha, quando você tiver o seu filho, você vai ver o quanto um pai e uma mãe se preocupam com o filho. E naquele dia eu pude perceber ainda mais, meus amados irmãos. Mas nós ficamos ali orando, pedindo a Deus. E quando chega o resultado, por volta de 3 horas da manhã, chega o resultado negativo. Não havia meningite nenhuma. O menino estava diagnosticado bem de saúde. Aleluia. Glória a Jesus. Vale um glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, meus queridos irmãos, se ele estava com a meningite ou não. Deus sabe de todas as coisas. O médico até fez alguns exames antes, mexeu com o pescoço, com a cabeça do menino, e o médico suspeitou dessa enfermidade. Não sei se estava acometido dessa enfermidade ou não, mas se estava, o milagre foi feito, porque o resultado foi negativo. Aleluia, glória a Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós confiamos, aleluia, independente da dificuldade, independente da situação, aleluia, quando nós nos prostramos diante desse Deus, e falamos com Ele, e pedimos a Ele, Ele age em nosso favor, aleluia, basta sermos fiéis para com Ele, aleluia, e Ele é fiel para conosco, glória a Jesus. E meus amados irmãos, ainda acerca da vigilância, nós vemos o apóstolo Paulo nos advertindo, que nós não podemos dormir espiritualmente, porque fomos adquiridos, comprados com o sangue de Jesus, aleluia, que nos comprou para uma vida de luz, aleluia, para contemplar as maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas, aleluia. É tempo de estarmos mais próximos de Deus, é tempo de chegarmos mais pertinho de Deus, meus irmãos, é tempo de termos mais intimidade para com Ele, aleluia. Não é tempo de estarmos distraídos, não, assim como aquelas 5 mulheres que não estavam preparadas, aleluia. É tempo de estarmos prontos, aleluia, porque Jesus vem, porque Jesus está voltando, porque Jesus breve voltará, aleluia. E nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele há de vir, aleluia. Pode ser que nós nem terminemos este culto aqui hoje, aqui na terra, mas pode ser que terminemos no céu, nas mansões celestiais. Oxalá, meus amados irmãos, se nós concluíssemos o culto dessa noite, adorando a Deus nas mansões celestiais, oh que alegria, oh que gozo para o nosso coração, glória a Jesus. Eu me alegro, meus amados irmãos, quando começo a falar do arrebatamento da igreja. Eu sinto, aleluia, uma alegria muito grande, quando começo a ler a palavra de Deus, e vejo o Senhor Jesus nos encorajando, aleluia, nos dizendo que há uma morada para nós, nas mansões celestiais, aleluia, glória a Jesus.
vale a pena perseverarmos nessa fé, vale a pena não desistirmos, vale a pena não pararmos no meio do caminho e nem à beira do caminho, mas vale a pena permanecermos até o fim, porque é no final que está a nossa vitória. Aleluia, glória a Jesus. Não desista, não pare, querido irmão, não pare, querida irmã. Se está difícil, a vitória é certa em nome de Jesus. Se está difícil, Ele está conosco, e nesta noite o Espírito Santo quer trazer uma motivação especial para as nossas vidas, uma motivação e um encorajamento espiritual para cada um de nós, de maneira que possamos, aleluia, dizermos a cada dia: Senhor, estamos te aguardando, Senhor, estamos preparados, pode voltar, aleluia, pode voltar a qualquer hora, aleluia, porque o nosso desejo é ir para a glória, porque o nosso desejo é morar no céu, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. E ser vigilante, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo fala que é vestirmos da couraça da fé, tendo por capacete a esperança da salvação. Aleluia, que nós possamos nos revestir da couraça da fé, que nós possamos nos guardar, aleluia, a glória a Jesus, estarmos revestidos da fé que temos em Deus, para que o mal não nos atinja, para que o desânimo não nos atinja, para que as angústias dessa vida não venham enfraquecer a nossa fé. Glória a Jesus, aleluia. E o apóstolo Paulo nos diz ainda mais, que Deus não nos destinou para a ira, mas nos enviou o seu Filho para nos salvar e para vivermos juntamente com Ele. Aleluia. Não é desejo de Deus que você pare no meio do caminho, não é desejo de Deus que você desanima, aleluia, porque o desejo de Deus é encontrarmos, aleluia, com Ele, vermos Ele face a face e habitarmos com Ele por toda a eternidade. Aleluia, glória a Jesus. Então o apóstolo Paulo termina o capítulo de número 5 nos dizendo: seja vigilante, aleluia, ensina-nos uns aos outros, edificando uns aos outros, aleluia, de maneira que possamos estar unidos nesta mesma fé, neste mesmo propósito, aguardando a vinda do Filho do Homem. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos convidar a estarmos em pé neste momento. Glória a Deus. E nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, de maneira que nós possamos sairmos dessa noite entendidos que Jesus está voltando, e que nós temos por necessidade estarmos vigilantes, aleluia, prontos, mas não prontos amanhã, não prontos o mês que vem, mas prontos hoje, agora, porque Jesus voltar, nós possamos estar prontos, que Ele possa achar-nos preparados para levarmos, para morar com Ele nas mansões celestiais. Aleluia. Nós não sabemos quando é que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus pode voltar para mim, ou pode voltar para você. Por isso que é importante estarmos prontos e preparados. Glória a Jesus. Eu lhe convido neste momento a fechar os seus olhos, glória a Deus, e começar a falar com o Papai do céu neste momento. Aleluia. Quem sabe por muitas das vezes temos falhado, quem sabe em algumas das vezes a nossa fé tenha ficado enfraquecida, quem sabe em algum momento nós possamos estar ficados distraídos, aleluia, mas nessa noite, é noite em que o Senhor traz-nos
a memória de que é necessário permanecermos no primeiro amor, porque Jesus está voltando, aleluia, e o Espírito Santo de Deus é que fala ao nosso coração nessa noite, nos dizendo: ei filho, ei filha, continue adorando, continue louvando, continue falando desta fé que você professa, desta fé, aleluia, que você crê, aleluia, que você possa, aleluia, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, receber neste momento uma força espiritual, o encorajamento de Deus para permanecer firme neste caminho. Aleluia, Ele é fiel, aleluia, Ele permanece fiel para com as nossas vidas. Quem sabe outrora você cantava mais, quem sabe outrora você estava no seu trabalho, trabalhando, mas meditando na palavra de Deus, quem sabe cantando hinos, aleluia, e lá no trabalho mesmo, você sentia a presença de Deus. Quem sabe hoje, você não tem sentido tanto a presença de Deus, como você sentia um tempo atrás, aleluia. Deus nessa noite, fala conosco, aleluia, de maneira que você possa sentir a presença dEle ainda mais, estar pertinho dEle ainda mais, a cada dia mais, aleluia. Quem sabe, minha irmã, outrora você estava lá no tanque, lavando roupa, fazendo as suas atividades domésticas, cantando, e você não aguentava, e as lágrimas rolavam no seu rosto, e você começava a falar em línguas espirituais, mas quem sabe você não tem sentido tanto a presença de Deus. Hoje é noite de restituição espiritual para as nossas vidas, hoje é noite de resgatarmos, aleluia, aquilo que talvez tenha se perdido pelo meio do caminho. Oh, aleluia, comece a pedir a Deus nesta hora, para que restitua a tua fé, para que restitua a alegria no teu coração, de continuar servindo a Ele, aleluia, independente daquilo que aconteceu, independente daquilo que poderá acontecer, Deus é fiel, Ele é fiel e jamais nos deixará. E com arabaxê, e com alabacás, eu sinto a presença dEle aqui nessa noite, falando conosco, aleluia, tocando em nossos corações, nos dizendo: estou contigo, não te deixo, não te abandono, não te esqueço, porque eu te amo, aleluia, glória a Jesus, Ele nos amou primeiro. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Hoje é noite de restituição para a tua vida, glória a Jesus. Eu quero orar nesse instante, glória a Deus. Se há alguém conosco aqui nessa noite, que necessita de uma oração espiritual, se necessita de uma oração especial, quem sabe você precisa de uma cura, o médico dos médicos está aqui, aleluia. Quem sabe você necessita de uma porta, que Deus abra para você, o Deus que abre porta e ninguém pode fechar, está aqui nessa noite também, aleluia. Se você precisa de uma oração especial, saia do seu lugar, venha aqui na frente, estaremos junto com os obreiros, orando pela sua vida, aleluia. Quem sabe você tenha enfraquecido um pouquinho na fé, aleluia. Quem sabe você tem perdido aquela alegria que você tinha antes de servir a Deus, e você quer nessa noite receber um encorajamento de Deus, para permanecer firme neste caminho que nos leva para o céu. Saia do seu lugar também, e venha aqui, nós vamos orar pela sua vida, aleluia, porque o Deus que nos fortalece, é esse Deus que nós servimos,
É esse Deus que está presente aqui nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Eu quero perguntar também, se há alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, e você quer nessa noite entregar a sua vida para Deus, abrir o teu coração e deixar Ele entrar no teu coração e ser dono da tua vida, e dirigir a sua vida, dirigir o seu caminho, dirigir os seus pensamentos, dirigir os seus atos. Aleluia. Se você deseja aceitar a Ele como Salvador de sua vida nessa noite, levante a sua mão, manifestando-se, aleluia, e Deus irá contemplá-lo. Aleluia. Alguém nessa noite para Jesus? Alguém nessa noite que precisa aceitar Jesus? Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido os obreiros, a igreja do Senhor Jesus, aleluia, os obreiros, para que possamos descer aqui, impor as mãos sobre aqui os filhos de Deus, que estão carentes, necessitados, aleluia, de uma bênção espiritual. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, aqui estão teus filhos, ó Deus Todo-Poderoso, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, precisando de uma cura. Ó Deus, Tu és poderoso, Tu és onipotente. Entra agora com providência, aleluia. Entra agora, ó Pai, e restitui a fé, aleluia. Restitui agora tudo aquilo que foi perdido, aleluia. Restitui agora o encorajamento, para que possamos estar aguardando a sua vinda. Oh, candalabachou, erebica, ebacou, uribixai, decadalabachá, uribicai, xuribicalaba. Deus poderoso, cura neste momento, ó Pai. Tira, Pai, toda e qualquer enfermidade, aleluia, porque Tu és o médico dos médicos por excelência. Oh, aleluia, a Tua palavra é que nos garante isso, e nós Te suplicamos agora, conceda a bênção, conceda o milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimente uns aos outros, abraçando e dizendo: o Senhor é que nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Há um menino aqui necessitado de uma unção, Pai. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus. Oh, rebaixai, candalabaixai. Repreendemos esta enfermidade agora, em Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus Te suplicamos, ó Deus. Sai agora, enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Conservemos em nossos corações esta palavra, renovemos a esperança, e Jesus com certeza nos dará a vitória. Quinta-feira, grande noite da vitória aqui, no culto com a igreja. Mas no próximo final de semana temos trabalho ali no Novo Horizonte, 13 a 15, do grupo 26º aniversário do ciclo de oração Louvor Eterno do Jardim Novo Horizonte. Pastor Laércio convidando a todas as igrejas e as irmãs do ciclo de oração também. 11º aniversário do Templo Ciclo de Oração Aliança de Deus, lá do Jardim, onde que é esse aqui? Santa Adélia. Convite aqui também a programação do pastor, nosso irmão evangelista, irmão Jomar,